Alô, galera lotequeira, beleza? Aqui quem fala é o Show da Loteca, passando aqui para deixar os meus palpites nessa quinta-feira, né? Joguinho do Flamengo agora com o Bragantino, vai dar Mengo, Jogo, mandar um abraço aí primeiramente para todos que são inscritos no meu canal, para todas as pessoas que comentam, o Birajara, Paulo Lima do Loteca Bolão Show, Rogério Salvino, torcedor sofredor do Botafogo de Ribeirão Preto. Mandar um abraço aí pro Valdair, pro Beto, pro Neizão Colorado aí que me acompanha, tá? Pra toda essa galera aí, o Birajara, Ana Lúcia, tá, galera? Um abração aí pra todos vocês aí. E vamos tentar ganhar nessa loteca aí em busca do pote dourado, né? Esses 14 pontos aí. Jogo 1, tá? Corinthians e Flamengo, tá? O Corinthians venceu um jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, que não vem tão bem assim no campeonato. Sendo que em casa, como mandante, o Corinthians venceu 2 jogos, empatou 4 e perdeu somente 1. O Flamengo, como visitante, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tá? Nesse jogo aqui, claro que o Flamengo é favorito, tá? Mas caberia aqui jogar Flamengo ou empate aqui, um duplo aqui nesse primeiro jogo seria sensacional, tá? Mas isso vai do bolso, né? Então a gente tem que escolher algum seco. Então no meu palpite eu vou Flamengo seco. Mas para quem vai jogar 8 duplos aí, Flamengo ou empate. Jogo 2, Chapecoense e Vitória, tá? Eu anotei aqui no caderno aqui, espero que tenha na hora de certa. Chapecoense e Vitória, tá? A Chapecoense como mandante venceu 5 jogos, empatou 1 e não perdeu nenhum até agora, jogando na Arena Condá. O Vitória como visitante não venceu nenhum jogo, mas empatou 5 e perdeu 2. O que significa isso? Significa que o Vitória ele empata muito como visitante. Então nesse jogo 2, vou colocar um duplo, tá? Que é o mesmo que eu vou colocar no meu jogo. Chapecoense e empate, tá bom? Um duplo aí no jogo 2. Jogo 3, Coritiba e Santos, tá? Coritiba e Santos. Como mandante, o Coritiba tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Santos como visitante, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Lembrando que nesse mês de semana o Santos perdeu para o Atlético Goianiense, mas o Marinho não jogou, né? Então nesse próximo jogo contra o Coritiba, provavelmente o Marinho vai jogar, o Soteldo vai jogar. Então nesse jogo 3 aí, Santos seco, tá bom? Coluna 2, Santos. Jogo 4, CRB e Operário do Paraná, tá? O CRB como mandante, 3 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota até agora em casa, o CRB, tá? Mas em compensação venceu 3 e empatou 3. Já o Operário como visitante venceu 2 jogos, empatou 4 e perdeu 2. O que significa isso? Significa que o Operário é um visitante indigesto, tá? Não costuma perder seus jogos facilmente como visitante. Sempre vai em busca de um ponto. Mas se vê que o time deu mole, ele conquista os 10 pontos, tá? Nesse jogo 4, eu vou jogar Operário e empate, tá? Operário e empate. Embora a lógica aí seria CRB ou empate, tá? Mas como o Operário empata muito em casa, for como visitante, e o CRB também tem altos e baixos em casa, né? Uma hora vence, uma hora empata. Então eu vou cravar aí um duplo fechado no visitante. Operário e empate. Jogo 5, Fluminense e Ceará. Como mandante, o Fluminense faz uma campanha em casa de 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota só. Já o Ceará como visitante, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Ou seja,
O Ceará é um péssimo visitante, né? Perdeu 5 jogos toda vez que saiu fora do Ceará. Então nesse jogo 5 daria para cravar Fluminense seco. Mas como é um jogo que caiu logo no jogo 5, né? E uma coluna que costuma dar bastante empate. Aliás, já é 2 semanas que dá a coluna do meio no jogo 5. Então nesse jogo 5 eu vou jogar Fluminense e empate, tá? O empate é mais porque caiu no jogo 5, por isso que eu coloquei um duplo aí. Se fosse no jogo 6 era Fluminense seco, tá? Aí possa ser que o Ceará arranque um ponto aí, tá? Jogo 6, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, tá? O Atlético Goianiense como mandante, olha só, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, ou seja, tem dificuldade de vencer seus jogos em casa. Geralmente empata, tá? Dependendo da equipe que ele vai enfrentar, ele até perde, tá? Já o Atlético Paranaense como visitante é a mesma situação do Ceará, 1 vitória em casa, nenhum empate e 4 derrotas. Nesse jogo 6, eu iria cravar aí Atlético Goianiense seco, tá? Só que cabe aí um duplo fechado no mandante, Atlético Goianiense e empate. Esse é o melhor palpite, Atlético Goianiense e empate. Jogo 7, São Paulo e Grêmio. O São Paulo como mandante tem 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Grêmio como visitante, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. O que significa isso? Que o Grêmio não costuma perder como visitante. Sempre arranca um empate o Grêmio como visitante, tá? O único jogo que o Grêmio perdeu como visitante foi pro Santos, tá? Então nesse jogo 7, eu vou cravar minha primeira coluna do meio, porque são 2 equipes iguais, apesar que o Grêmio não vai ter o Diego Souza, mas vai entrar um outro jogador mais jovem no lugar dele, com certeza vai ter um gás maior, né? Aqui, muita gente iria gravar São Paulo ou empate, mas eu vou cravar no meu jogo São Paulo, ou melhor, no meu jogo coluna do meio, no jogo 7 aí, tá? Jogo 8, Tottenham e West Ham, tá? Esse jogo eu até nem marquei aqui no meu caderno nas minhas análises. Mas é um jogo que a gente desconfia. Por que que a Caixa pegou justamente esse jogo do Tottenham? Pode não acontecer nada de diferente, pode ir lá e dar Tottenham, tá? Mas como a esmola é demais, né? Como a esmola é demais, a gente tem que desconfiar. Então nesse jogo 8 eu vou cravar um duplo aberto no meu jogo. Coluna 1 e coluna 2 no meu jogo, tá? Aí se vocês quiserem jogar seco no Tottenham, também é bom. Jogo 9, Londrina e Ipiranga, tá? Londrina e Ipiranga. Esse é o jogo eu não marquei. Mas nesse jogo aqui, o Londrina, como é um bom, o Ipiranga, como é um bom time, tá fazendo uma belíssima campanha na Série C, eu vou aí de Ipiranga e empate nesse jogo aí. Eu vou jogar 5 duplos. Ipiranga e empate. No seco, Ipiranga, tá? Londrina não vem tão bem assim. Jogo 10, Boa Esporte e Criciúma, tá? São 2 equipes praticamente iguais, né? Assim, e 2 equipes iguais. O Criciúma como visitante não vem tão bem assim, sempre costuma empatar seus jogos. O Boa Esporte também não consegue vencer muito os seus jogos em casa, então nesse jogo 10 eu cravei aí coluna do meio no jogo 10, tá bom? Coluna do meio no jogo 10, empate. Jogo 11, Internacional e Vasco. Aqui o Inter é favorito contra o Vasco, né? O Vasco poderia aprontar, arrancar o empate? Poderia. Futebol, nada é impossível, tá? Mas eu vou no seco, no Internacional aí, tá? Jogo 12, Paraná e Sampaio Correia, tá? Jogo 12. Aqui eu vou cravar um duplo aberto, procurando uma surpresa, uma zebra aí. Coluna 1 e coluna 2,
tá? No jogo 12 aí. Ver se o Sampaio Corrêa apronta. Mas no seco é Paraná, tá? Jogo 13, Bragantino e Sport, tá? Bragantino e Sport. O Bragantino como mandante, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. O Sport como visitante, 2 empates ou 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Praticamente quase iguais o número do mandante com visitante. São duas equipes quase iguais assim, em nível de futebol, é claro. O Bragantino tem uns jogadores melhor, mas pelo nível que vem apresentando, tá igual do Sport aí. Então creio que nesse jogo 13, um empate seco aí no jogo 13. Jogo 14, Fortaleza e Palmeiras, tá? O Fortaleza como mandante tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ou seja, só perdeu um jogo em casa. O Palmeiras como visitante, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Embora agora o Palmeiras está em crise, né? Para aumentar mais ainda essa crise aí, Fortaleza seco. Quem tiver mais duplo, Fortaleza e empate. Galera, tá aí os meus palpites. Boa sorte a todos vocês. Espero que tenha dado para vocês entender aí alguns jogos que eu falei. E independente das análises que eu fiz ali, colocando um duplo, dá para você ter um entendimento de como que o time vai como mandante, como visitante, e assim se daí o seu melhor palpite aí. Talvez até um palpite seco, tá bom? Fiquem com Deus e rumo aos 14 pontos.